Das 9 às 10 da noite. O Papos de Mulher conversa com a repórter do Grupo Independente, Gabriela Haltrive, sobre o seu TCC, que aborda a inserção da mulher no jornalismo esportivo. Papos de Mulher. Patrocínio: Colégio Madre Bárbara, DNW Empreendimentos Imobiliários e Detail Acessórios e Moda Íntima. RS Pneus e Serviços, pneu Aro 15 de medida 195/6015 a partir de R$350. Promoção limitada. RS Pneus e Serviços, soluções quando você precisa. Em frente a Neugebauer, na RS 130 em Arroio do Meio. WhatsApp 998040653. RS Pneus e Serviços. Quer sair de carro novo? Então venha! Conte com o financiamento de veículos da Sicredi Integração RSMG. A gente está do seu lado para você adquirir o seu novo veículo com facilidades e condições exclusivas, com taxas especiais. E tem mais! Você pode escolher o veículo e a marca com mais praticidade na sua concessionária de preferência. Aproveite essa oportunidade! Sicredi, gente que coopera, cresce! Grupo Independente apresenta Promoção Sorte sobre Rodas. Compre nas empresas participantes, preencha seus cupons, deposite na urna e boa sorte. Em setembro, mais uma moto Honda Bis 0 km. E em janeiro, tem um Super Volkswagen Polo 0 km. Promoção Sorte sobre Rodas. Compre, economize e boa sorte. Iniciativa Grupo Independente. Parceria Valecross, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios. Confira agora onde comprar para concorrer a mais uma moto Honda Bis e ao carro 0 km. Horizontal Vidros e Esquadrias. Postos Pinguim, Casa Americana, Mega Luz, Clima Code, refrigeração e climatização. Abaioli Compagnoni, materiais de construção. Dália Supermercados, Óticas Diniz, Lojas Brincasa, Beuren Ferramentas, Mundial, Caminhões e Ônibus, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios. Promoção autorizada pela Secap. Central do Futebol. Central do Futebol. O Fluminense segue interessado em John Arias. Apesar de o clube perder o prazo para inscrevê-lo nas quartas da Libertadores, as negociações continuam em clima de otimismo dos dois lados, mas as partes terão que esperar mais um pouco. O meio-atacante de 23 anos se apresentou na última segunda-feira à sua seleção para uma semana de treinos em Bogotá, na Colômbia. Arias foi um dos 26 convocados do técnico Reinaldo Rueda, que chamou só jogadores que atuam no país para o período de treinamentos visando os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar contra Bolívia e Chile em setembro. Com a Central do Futebol, Luiz Felipe Amorim. Central do Futebol. Oferecimento: Rodoagro Revenda Premium Husqvarna, linha Floresta e Jardim, peças originais e mecânica, ao lado da rodoviária, 3707-0005, em Lajeado. Você está com a Rádio Independente de Lajeado, localizada no Vale do Taquari. AM 950, FM 91,7, no seu computador e celular. Rádio Jornalismo em primeiro lugar, uma emissora do Grupo Independente. Onde quer que você esteja. Todo dia é dia de futebol. Todo dia é dia do seu time do coração. Todo dia é dia de esporte. Aqui o esporte não para. Está no ar o Independente Esportes, o mundo esportivo na Independente. Onze horas 37 minutos, o Independente... 11? 13, falou 11. eu sei. Dei uma atrasada no meu relógio. Fui dar uma moral pra ele hoje. Não, pelo amor de Deus. Eu vou assumir esse programa, hein? Eu vou assumir esse programa. Eu falei. Eu e o Rudimar. Não. É o fuso das Olimpíadas. Não, hoje é dia 11, por isso que Hoje é dia 11. Pra te dar uma força. Eu li aqui, ó, 11, fui no 11 direto. 1h37, Filipinho. Continua aí, porque tô sem moral. Vamos nessa então, porque nós estamos começando o Independente Esportes. Hoje é quarta-feira, tem muita coisa bacana pra gente falar e a gente começa já com os destaques, começando pelo Grêmio. O Grêmio que volta a trabalhar
hoje e pensando no reforço, Matias Villasanti está em Porto Alegre, realiza exames médicos e deve ser anunciado pelo Grêmio nas próximas horas. Grêmio que corre para tentar regularizar o atleta para o jogo contra o São Paulo. O Internacional já está em preparação para o jogo do final de semana contra a equipe do Fluminense. O Inter, que folgou ontem, retomou os trabalhos nesta quarta-feira. A LAF ontem em Venâncio Aires perdeu para a Soeva. 3-1 foi a segunda derrota do time de Lajeado, que agora tem pela frente em casa o Cometa de Rodeio Bonito. O Lajadense em reta final de preparação para a estreia na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O primeiro compromisso é no domingo, 3 da tarde, contra a equipe do Grêmio Bagé. São os destaques do programa de hoje para Eletrosul. Manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas. Ligue 3714-3576. Bairro Americano em Lajeado. Eletrosul há 38 anos. Especialista em ferramentas. Laje Vale Materiais de Construção, chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel à pronta entrega. WhatsApp 998781685. Nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano em Lajeado, é Laje Vale Materiais de Construção. Centro Odontológico Andréia Nonenmacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico Andréia Nonenmacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais. Tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. Brás Rede, internet e fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 é na Brás Rede, a internet que funciona. Ligue agora 0800 644 3850. Mercado Dois Guris, um abraço pro Leonardo e toda a equipe. Um mercado completo e sob nova direção. Entregamos o seu rancho. Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Muito bem, são os parceiros do nosso Independente Esportes, que começa com as informações da dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Dupla Grenal. Grêmio. Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio RS Pneus e Serviços de Arroio do Meio. Pneu Aro 15 a partir de R$ 350,00. Promoção limitada. Aparelho ortodôntico invisível e tratamento 3 vezes mais rápido. Fale com o Dr. TT Kerbis. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. Na Júlio Centro de Lajeado. Fone 3729-7092. Bianchi Ótica. Vamos lá, vamos falar de dupla Grenal, que volta a campo no final de semana. Moisés Eli está com a gente para falar sobre Inter, sobre Grêmio, jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, preparação acontecendo. Tu não tá no fuso horário do Amorim, né, Moisés? Não tô, mas eu tô sem voz. Tá, Eu tô sem voz, mas tô com vontade. Mas já evoluiu de ontem para hoje. Tô melhorando aí, até o fim de semana eu tô bem melhor. Felipe, um anúncio importante aconteceu agora, o novo vice de futebol do Internacional, Emílio Papaléu, teve uma entrevista coletiva, o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, participou, o Emílio Papaléu também. Ele é um conhecido da direção do Inter, ele está no conselho desde 97, e para quem não lembra, ele foi assessor de futebol em 2011. Então já está fechando aí 10 anos, mas ele já tem uma experiência, ele tem uma passagem pelo futebol do Internacional. Entre as declarações que mais chamaram a atenção do Emílio Papaléu no seu anúncio, né, na sua primeira entrevista coletiva, foram duas. A primeira delas, ele fala da união do grupo de jogadores do Internacional, a união do vestiário, e a segunda, que talvez chama mais a atenção, porque existe até uma cobrança, né? E não é uma pressão, mas é uma cobrança da torcida. Ele não vê a necessidade de contratação de jogadores. Ele deixou bem claro, olha, o Internacional tem um grupo muito forte, um grupo muito qualificado, o grupo está muito unido e nós não temos necessidade de contratação de jogadores nesse momento. Então, Emílio Papaléu é o novo vice de futebol do Internacional. E vai caber a ele, ao Emílio, justamente daqui a pouco ou evoluir essa questão com o Anderlecht da Bélgica ou encerrar a tratativa. O Anderlecht da Bélgica, ele fez uma primeira investida para tentar contratar Yuri Alberto. E é uma primeira tentativa sem sucesso. Por quê? O valor ainda está muito longe daquilo que o Internacional quer. Só que a direção deixou muito claro.
nós temos a necessidade de venda do jogador. O Inter não tem 100% do passe, o Inter tem 80% do passe do Yuri Alberto, que marcou 3 gols no último fim de semana contra a equipe do Flamengo, e o Colorado já colocou um valor que é aceitável pela negociação do jogador, 15 milhões de euros. Se o Internacional vendê-lo por 15 milhões de euros, o Inter vai faturar cerca de 75 milhões livre, pelos 80%, e daí o Internacional sim aceitaria. Tem um outro time, que é um time italiano, são 2 times italianos, mas um time italiano fez uma proposta, só que essa é uma proposta baixa, ela ficou na casa de 8 milhões de euros, também não aceita pelo Internacional. Nada ainda documentado, mas são propostas que foram, de alguma maneira, enviadas para o Internacional, ou através de empresário, ou através do empresário do jogador, e até mesmo de emissário. O Anderlecht da Bélgica, sim, esse fez uma proposta pelo jogador, não aceita pelo Internacional. A multa dele é muito maior, né? O jogador tem contrato até 2025 com o Internacional. O Inter anunciou ontem, ele já estava trabalhando há mais tempo, mas ontem o Inter confirmou oficialmente o Marquinhos, preparador de goleiros. Ele vai trabalhar com o Pavão. O Daniel Pavão, para quem não sabe, ele é cria do Marquinhos, ele é o preparador de goleiros do Internacional, mas quem lança ele para o futebol profissional, no futebol profissional do Inter, é justamente o Marquinhos. E o Marquinhos é um velho conhecido do Inter, primeiro porque ele foi goleiro do Inter em 90, né? Na década de 90. Trabalhou até em determinado momento com o Tafarel. E depois ele foi muitos anos preparador de goleiros do Inter. O último trabalho dele foi justamente na seleção brasileira, com o Tafarel. E agora ele está retornando para o time do Internacional. Eu vou aqui, gente, passar um dado, que é um dado muito importante para o Inter. E no fim de semana, eu até fiz uma pesquisa ontem nas minhas redes sociais, que eu posso levar o debate na segunda hora. Mas o que está mais sendo elogiado pela direção do Internacional, internamente e até mesmo pelo torcedor, é o sistema defensivo do Inter. Sabe quantos gols o Internacional levou com Bruno Mendes e Vitor Cuesta até agora? 1 gol. 1 gol. Que foi contra? O Inter levou, aliás, o Internacional levou 2 gols, mas somente 1 gol com os 2 em campo, contra o Atlético do Paraná. Tu vê, com os 2 em campo, o Inter tomou somente 1 gol, né? Grêmio 0, Inter 0, Olímpia 0, Inter 0, Juventude 0, Inter 1, Olímpia e Inter 0-0, Atlético do Paraná 2, Inter 1, Inter e Cuiabá 0-0, Flamengo 0, Inter 4. O Inter no jogo contra o Flamengo, ele fez mais gols que somando todos os outros jogos aí que tu citou, né? Impressionante. Exatamente. Mas é o futebol, né? O futebol é assim. Então na verdade, Felipe, ele estava em campo nos 2 gols. Foi, na verdade, um jogo. 2 gols em um jogo. Somente em um jogo desses citados que o Internacional levou gol. Então foram 2 gols, mas somente numa partida. Então é um dado espetacular, né? O Bruno Mendes, que foi contratado pelo Inter por R$500 mil, e o Internacional está pagando 100% do salário. O jogador pertence ao Corinthians. Eu sinceramente, não sei se o Internacional vai fazer a opção de compra ao término do vínculo do jogador, mas o Internacional sabe que para ficar com o jogador teria que comprá-lo. O Corinthians muito provavelmente não vai aceitar mais uma vez emprestar o jogador. Tem essa opção de compra, mas daí no final dessa temporada. O Inter joga domingo, às 8h30 contra o Corinthians. A dupla de volantes não deve ser desmanchada. Deve jogar o Dourado com o Lindoso na frente da defesa. E somente uma dúvida no time do Inter, que é na lateral esquerda. Não está confirmado que o Moisés volta. Até pela atuação que do o Paulo Vitor teve, né? Que foi a melhor até agora. Então o Inter tem essa dúvida aí na lateral esquerda. A tendência é de manutenção do Internacional. Um modelo um pouco mais defensivo, com 2 volantes posicionados na frente da defesa. O Internacional correu riscos, mas a gente sabe que jogou, se não contra o melhor, contra o top 3 aí, né? Time top 2, top 3 do Brasil, acho que junto com o Atlético Mineiro e junto com o Palmeiras, o Flamengo, sem dúvida, é uma das 3 melhores equipes do futebol brasileiro. E o Internacional não correu tantos riscos como se imaginava, não vazou. Então acho que o Internacional não muda muito. O Aguirre trabalha até o sábado, então tem bastante tempo para trabalhar. O Inter teve de folga ontem, voltou a trabalhar hoje. O Internacional com essas novidades aí na quarta-feira.
Por mais que não seja algo decisivo, mas é importante o Inter ter anunciado um novo vice de futebol, né? Não dá para deixar um vestiário sem um cara ali com um discurso um pouco mais forte, um cara que já tem uma rodagem. Interessante que o melhor resultado da temporada até agora foi sem vice de futebol, né? Sim. Mas a gente sabe que não tem nem cabimento, mas é um jogo, né? Claro, não, exato. É um jogo, né, Exato. Não tem como, né? E É um cargo extremamente importante. se aposta que o Papaléu possa fazer um trabalho importante agora à frente do futebol da equipe do Internacional. Muito bem, então tá aí um pouquinho do Internacional, né, que tem esse confronto no final de semana contra a equipe do Fluminense. A gente tá citando aí o Paulo Vitor, que fez um bom jogo também, porque foi mais protegido também, né? Mas, foi. Então acho que isso também Mas deve ter Felipe, ajudado, né? eu achei que ele fez um jogo interessante, viu? Sim. Não, ele foi muito bem. Eu achei que ele fez um jogo interessante. Com a proteção melhorou o rendimento dele, obviamente. Ele né? ficou próximo daquilo que se desenhava, né? Quando foi contratado junto ao Botafogo. O Maicon ontem meio que se despediu, Moisés. Tu sabe, eu até tô abrindo aqui pra gente pegar um pouquinho do scout do Maicon. O Maicon nos últimos anos ele não consegue ter sequência no Grêmio. É uma Jogou pena. pouco, né? Jogou É. pouco. Deixa eu só pegar aqui. A primeira temporada do Maicon no Grêmio é 2015. Ele vem emprestado. Jogou 40 jogos. 2016, 47. 2017 é o ano que ele se machuca. Grêmio campeão da Libertadores com o Arthur. E depois ele volta mais em determinado momento do Campeonato Brasileiro. E depois ele se machuca de novo, lembra? Sim. 2017. Ele jogou 21 jogos. 2018 é um dos anos que ele mais jogou. E daí teve aquele Grêmio show de Arthur e Maicon, lembra? No Campeonato Brasileiro, que tem aquela atuação dos dois espetacular. Eu acho que é Grêmio 4, Cruzeiro 4 ou 3-3, não me lembro. Lá no Mineirão. E depois teve também a partidaça dos dois, inclusive os dois marcando gols contra o Santos na Arena. Isso. O Grêmio vence por 5-1, 5-1. se não me falha a memória. E tem o jogo contra o Cerro Porteño, que eu acho que é 5-0, que os dois chamam a atenção. E logo depois do jogo do Cerro Porteño, o Arthur é vendido. Ele vai para o Barcelona. Mas daí em 2018 ele jogou 44. 2019, 41. 2020, 39. E 2021, gente, 14. 14 jogos até agora ele tem na temporada. Quer dizer, ali na temporada 2020 foram poucos jogos, mas pelo que eu me recordo das lesões do Maicon, 39 eu até achei bastante. Bastante, Filipinho, mas tem muito jogo aqui que ele entrou. É. Muito jogo que ele entrou. Que ele começa são poucos. Poucos. Dá pra até pegar aqui no ano passado quantos ele começou. Mas os números do Maicon realmente não são números tão bons nessas últimas temporadas. Olha aqui, ó. Ele tem muito jogo que ele tá entrando, ó. Muito jogo que ele tá entrando. Dá pra citar aqui, Filipinho. Por baixo, tá? Por baixo ele entrou nos 40% dos jogos. Ele não foi titular. E ele até no passado ele tem uma boa média de gols. Ele tem uma média interessante. E é impressionante, né? Porque no final, no início da semana, né? Porque o jogo foi na segunda, ele consegue entrar e muda completamente o comportamento da equipe. A Chapecoense praticamente não fica mais com a bola. O Grêmio toma conta do meio campo. O Grêmio toma conta, ele arma as jogadas, chega até para finalizar. Claro que no final do jogo, mesmo com o pouco tempo que ele jogou, ele estava exausto. De bola, né? O passe. O Maicon, a gente sempre disse que o problema dele não é a bola e nem técnico. É físico. O Jean-Pierre, a gente estava naquela fase assim do Jean, no sentido de, ele tem que ficar porque ele vai achar em algum momento alguma possibilidade de deixar alguém na cara do gol. E aí tu vai esperando. Hoje ele não consegue mais. Ele não consegue nem dar um passe. Então o Maicon, quando entrou, a diferença foi absurda. E aí o Grêmio tomou conta do jogo. Foi impressionante a diferença do Grêmio com o Maicon e sem o Maicon no compromisso contra a Chapecoense. Mas o Maicon então anunciou. Eu fiquei com a impressão que ele vai continuar jogando. Ele não dá a impressão de que está encerrando Grêmio, a carreira. Né? Ele se despede da torcida. Porque o contrato vai até dezembro, ou seja, o Grêmio já comunicou que ele não permanece e talvez até o próprio Maicon. O Maicon sempre foi muito franco, né, Moisés, com a diretoria e com o Grêmio em si. Quando ele chegou ao Grêmio e sempre foi muito justo. Ele sabe que ele não tá rendendo tudo que ele pode por conta da questão física. E o Grêmio sabe que o Maicon daqui pra diante vai ser assim. Assusta ver o Maicon. Assusta ver o Maicon. Pra quem já viu o Maicon jogar em alto nível, né? Claro. Ele tá muito fora de forma. Totalmente. É uma pena. É uma pena, porque é um grande jogador.
Vila Sante, 24 anos, paraguaio, já está na capital gaúcha, deve jogar no sábado. O Grêmio agora corre contra o tempo para inscrever o jogador até a próxima sexta-feira. O Grêmio tem até às 7 horas da noite para inscrevê-lo. A documentação, ela já está tramitando, né? O Grêmio já mandou, o jogador vai assinar contrato, passou pelos exames médicos, então ele assina por 3 temporadas com o time gremista, não foi anunciado oficialmente ainda. Disputa no gol, e é uma disputa importante, porque eu fiquei com a impressão que o Chapecó vai jogar. O Filipão deixou bem claro, olha, o Breno tá voltando, a gente vai ter que analisar, vou deixar na mão do Mauri, que é um grande preparador. O Breno era o titular. O Breno foi para a seleção, ganhou o ouro. E ele era o titular incontestável. O que tu faz quando ele volta? Coloca ele no time. O Filipão falou, não, a gente vai analisar. Quando tu fala que tu vai analisar é porque o Chapecó vai ficar no gol. Eu fiquei com essa impressão na entrevista coletiva do Filipão. Sobre Campas, meia colombiano, 21 anos, que é líder de assistências e um dos goleadores da equipe da Colômbia e uma das principais promessas da seleção principal. O Borja é uma realidade, que o Grêmio contratou agora e fez gol na segunda-feira, tanto que é titular da seleção da Colômbia. O Campas é promessa e é um jogador emergente local. O jogador faz uma pressão muito grande, o empresário, que é o mesmo do Borja, faz uma pressão muito grande e o Grêmio já chegou no seu limite. 4 milhões de dólares. A proposta na mão lá do time. E agora eles vão decidir se eles vão liberar ou não. O Grêmio não está comprando todo o passe. Eu acho que o Grêmio vai chegar na casa aí de 55% ou 60% por 4 milhões de dólares. É uma cartada forte. O Grêmio está investindo aí cerca de 20 milhões num jogador de 21 anos, que ainda não está afirmado, mas é um desejo da direção do Grêmio. E o jogador vem com o aval do Luiz Felipe Scolari. O Filipão, que é um jogador que joga do meio para frente e que tem a capacidade de chute fora da área. Então, Campas pode ser anunciado. O Filipão teria até falado para alguns, né, que ele vê alguma semelhança, que é uma mistura de Carlos Miguel com Arilson. Que é uma mistura desses dois jogadores. Que ele não é tão agudo como era... É bom esse cara, hein? É, porque ele fala, né? Ele não é tão agudo como o Miguel e não é tão armador como era o Arilson. O Arilson jogava mais atrás, né? Ele era um motorzinho e vinha de trás. É um meio termo. Ele tem um pouco do Miguel e um pouco do Arilson, mas é um jogador que tem uma veia goleadora importante. É que são dois jogadores, né, Filipinho, o Miguel e o Arilson, que marcaram época, né? E os dois jogaram no Grêmio e no Inter. O Miguel jogou no Grêmio, jogou no Inter, o Arilson jogou no Grêmio, jogou no Inter e os dois jogaram bem nas duas equipes, então o Grêmio aposta muito no Campas. Tricolor continua no mercado, mas não se fala em outros nomes. Para o jogo do sábado, quem pode voltar? Tem uma chance, mas não é uma chance tão grande. Walter Kahneman. Ele pode voltar. O Ferreirinha fica bem mais para frente, a tendência é o Ferreira somente no final do mês de agosto. Muito bem, então tá aí os destaques da dupla Grenal, jogos no final de semana com cobertura completa do Grupo Independente. São Paulo ontem, Moisés empatou com o Palmeiras e tá com o coração meio dividido, né, em relação a preservar jogadores para a partida contra o Grêmio, para enfrentar o jogo da volta contra a equipe do Palmeiras, mas ao mesmo tempo o São Paulo vive uma situação no Campeonato Brasileiro que não é confortável. Felipe, uma coisa é certa, meio pau. Titular, o São Paulo não vai. Totalmente titular. Não. Ele vai misto. Vai dar uma mescladinha. Até porque o jogo de ontem foi no Morumbi e o Palmeiras tem o gol fora, né? E o Muricy falou sobre isso. Gente, eu sei que tem essa questão aí de lesão, nós vamos analisar, não vamos fazer loucura, mas São Paulo não tem viagem. São Paulo jogou em casa, vai jogar contra o Grêmio em casa e atravessa a rua para jogar contra o Palmeiras. Então São Paulo não vai daqui a pouco abdicar. Olha o que o Atlético Mineiro fez no fim de semana. Poupou meio time. E daí tava perdendo. E daí titularizou. E daí ganhou. Então, eu não acredito assim num São Paulo tão reserva. Só que tem uma informação, e isso o Crespo ontem deixou bem claro. Eu vi um pouquinho da coletiva, peguei esse trecho. O Crespo deixa bem claro. 4 jogadores não podem jogar. Não tem condições. Um dos que não deve jogar é o Daniel Alves, né? Não vai. Que não deveria nem ter jogado ontem. Pois é. Mas ele pediu para jogar, né? Muito bem. Então esta é a situação de momento, né? O Grêmio que fica aguardando, né, para saber qual o São Paulo que estará em campo, mas
Qualquer time tá dificultando a vida do Grêmio, né? Reserva, titular. O Grêmio perdeu pros reservas do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Quero lembrar todos sobre este detalhe importante. No início do campeonato. Na primeira rodada, né? Na primeira rodada aconteceu esse desastre aí por parte da equipe do Grêmio. O Grêmio perdeu, então, por 3-2, né? E a gente tem que lembrar que não é só a classificação que o São Paulo tá visando contra o Palmeiras. É vencer o clássico, né? Não é uma simples classificação de Libertadores contra o Palmeiras na próxima terça-feira no Allianz Parque. Muito bem, você pode participar da segunda parte do programa. A gente vai dar uma paradinha agora, mas depois você já pode engatilhar aqui a sua mensagem para participar com a gente pelo 999787885. 999787885 é o WhatsApp para você mandar o recadinho e participar com a gente. 1h58, depois nós vamos falar da Alaf, que ontem acabou tropeçando no Campeonato Gaúcho. A atuação não foi ruim, né? Mas o resultado acabou não acontecendo. O resultado, Felipinho, não condiz com a partida que a Alaf fez. Porém, quem perde muitos gols acaba sofrendo o revés, né? A Alaf ontem perdeu muitos gols contra a Soeva. Mas se tem algo positivo, né? É realmente a atuação. Ela foi importante, apesar da derrota de 3-1. Foi confirmada só no fim. Ela chegou a descontar, fazer 2-1, né? A Alaf, faltando 3 minutos para terminar o segundo tempo, consegue um tiro livre, marca com o Bruninho, e aí depois da bola voltar para o meio e sair jogando cerca de uns 30, 40 segundos depois, um erro. O canhoto já não tinha mais pernas, estava cansado, acabou perdendo a bola para o jogador da Soeva e acabou marcando o terceiro gol. Com a infelicidade, né, da Alaf, uma questão de falta de atenção e também de cansaço, mas é clássico, né, Felipinho? E em clássico de 2 jogos tá 1-1 para cada time. É isso aí. Vamos dar uma paradinha. O Vini Malman tá chegando aí na sequência. O Vini que é um homem bom, apesar de ser mal mesmo. Faixa? Mal mesmo. Que verdade. Olha, tá cada vez pior isso, né? Independente Notícias, na sequência, nós já voltamos. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Vai pra toda obra! Agosto com os melhores produtos e preços é só na Eletrosul Ferramentas. Tupi Skill, 829 à vista. Lixadeira Treme Bosch GSS 140, 295 à vista. Kit Bosch com 41 peças de ferramentas, R$89 à vista. Alicates de corte bico Gedore Red, R$24. E toda a linha de ferramentas Gedore e EPIs. Vai pra toda obra! Presente ideal para o seu pai está na Eletrosul Ferramentas, bairro Americano em Lajeado. Há 38 anos especialista em ferramentas. Com foco na moda masculina, a Mepase também produz a linha feminina, infanto-juvenil, plus size e a linha de uniformes personalizados para a sua empresa da marca Rony, com a qualidade Mepase. Acesse o site mepase.com.br. Quem gosta de qualidade, veste Mepase. Mepase, a liberdade de vestir elegância. Rambo Materiais de Construção. Qualidade que você exige para a sua obra. Desde o alicerce ao telhado. Rambo Materiais de Construção. Com 2 endereços. Olarias, onde abrimos todos os sábados à tarde. E em Moinhos d'Água. Fone 3748-9343. RS Pneus e Serviços. Pneu Aro 15 de medida 195/6015 a partir de R$350. Promoção limitada. RS Pneus e Serviços. Soluções quando você precisa. Em frente a Neugebauer, na RS 130, em Arroio do Meio. WhatsApp 998040653. RS Pneus e Serviços. Quer sair de carro novo? Então venha! Conte com o financiamento de veículos da Sicredi Integração RSMG. A gente está do seu lado para você adquirir o seu novo veículo com facilidades e condições exclusivas, com taxas especiais. E tem mais! Você pode escolher o veículo e a marca com mais praticidade na sua concessionária de preferência. Aproveite essa oportunidade! Sicredi, gente que coopera, cresce! Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio Desco Super Atacado. Sempre tem desconto aqui. Após a proposta do voto impresso ter sido derrotada e arquivada na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. Junto aos apoiadores, Bolsonaro também repetiu sem provas que a eleição de 2022 não será confiável.
Votaram a favor do voto impresso 229 dos 513 deputados. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários no mínimo 308 votos. Outros 218 deputados votaram contra o voto impresso e 65 se abstiveram ou se ausentaram. Aqueles que não votaram contribuem para a derrubada da proposta, já que dificultam a chegada à marca dos 308. Mas, aos apoiadores, Bolsonaro mentiu ao dizer que metade do parlamento votou a favor do voto impresso e que os 218 que votaram contra e 65 que se abstiveram ou se ausentaram agiram dessa maneira por terem sido chantageados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje uma campanha para ajudar as pessoas a identificarem tentativas de golpes virtuais por meio do uso indevido de dados pessoais de consumidores. Com o slogan "Proteja seus dados, não compartilhe", a campanha será feita de forma online por meio das redes sociais do Ministério, alertando consumidores sobre golpes que são aplicados em ambientes virtuais. A previsão é de que ela dure 30 dias. De janeiro a julho deste ano, o número de consumidores que tiveram dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa ao Consumidor, o SINDEC, e a plataforma consumidor.gov.br. O Rio Grande do Sul receberá hoje 107.710 doses de vacinas contra a Covid-19 das fabricantes Pfizer e AstraZeneca. O lote da Pfizer, vindo do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, está previsto para chegar a Porto Alegre às 6h35 da tarde. Às 5 para meia-noite deve chegar a remessa da AstraZeneca, cujo avião decolará em Porto Alegre, no aeroporto Galeão do Rio de Janeiro. A definição sobre a destinação e rateio das doses, se para a aplicação de primeira ou segunda dose precisa passar por pactuação da Comissão de Intergestores Bipartite, a CIB, entre gestores municipais e estaduais. A distribuição às 18 coordenadorias regionais da saúde ocorre assim que a definição for realizada. 2h05, a temperatura em Lajeado é de 13 graus e 7 décimos. No site do IMEC Supermercados você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. O município de Forquetinha figura entre as cidades que mais aplicou doses da vacina contra a Covid-19 no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, já foram destinados 2.795 doses, sendo que destas, 2.475 já foram aplicadas. Nessa semana, o município segue a vacinação para pessoas com idade acima dos 18 anos. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercados para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo, no Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pensar, para sentir cada gole, para valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Grupo Independente apresenta Promoção Sorte sobre Rodas. Compre nas empresas participantes, preencha seus cupons, deposite na urna e boa sorte. Em setembro, mais uma moto Honda Bis 0 km. E em janeiro, tem um Super Volkswagen Polo 0 km. Promoção Sorte sobre Rodas. Compre, economize e boa sorte. Iniciativa Grupo Independente. Parceria Valecross, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios. Confira agora onde comprar para concorrer a mais uma moto Honda Bis e ao carro 0 km. Horizontal Vidros e Esquadrias. Postos Pinguim, Casa Americana, Mega Luz, Clima Code, refrigeração e climatização. Abaioli Compagnoni, materiais de construção. Dália Supermercados, Óticas Diniz, Lojas Brincasa, Beuren Ferramentas, Mundial, Caminhões e Ônibus, Motomecânica Volkswagen, IGS Reboques e Acessórios.
Promoção autorizada pela Secap. O Dois Guris tem promoções diárias, do rancho àquela compra do dia a dia. Entrega o seu rancho e tem Vale Gás, açougue com cortes especiais para panela, para o espeto, padaria com pães fresquinhos e muitas delícias. Hortifruti com variedade e qualidade para a sua saúde. O Dois Guris é um mercado completo e agora sob nova direção. Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Ah, que frio! Saia dessa fria com a Lagevale, contando com uma vasta linha de chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel à pronta entrega. Siga @Lagevale Materiais e chame no WhatsApp 998781685. As melhores condições e produtos para obras, reformas e construções em geral. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. Papos de Mulher. Apresentação Rita de Cássia. Produção Angélica Machado. Sábado das 10 às 11 da manhã. Com reprise nas sextas, das 9 às 10 da noite. O Papos de Mulher conversa com a repórter do Grupo Independente Gabriela Haltrive sobre o seu TCC, que aborda a inserção da mulher no jornalismo esportivo. Papos de Mulher. Patrocínio Colégio Madre Bárbara, DNW Empreendimentos Imobiliários e Detail Acessórios e Moda Íntima. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio pra você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Duas da tarde, 10 minutos, estamos de volta com Independente Esportes para Eletrosul, manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas. Ligue 3714-3576, bairro Americano, em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Lagevale Materiais de Construção, um abraço pro Paulinho e toda a equipe da Lagevale. Lá você encontra chuveiros e duchas eletrônicas da Zagonel, a pronta entrega. WhatsApp 99878-1685. Nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária. Coma e sorria com conforto e segurança. No centro de Lajeado, ligue 3729-5810. Time sem camisa já era. Na Clauber Fardamentos Esportivos você tem ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais. Lá você encontra a tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. Internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 é na Brasrede, a internet que funciona. Ligue agora, 0800 644 3850. Um mercado completo e sob nova direção. Eles entregam o seu rancho. Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Mercado Dois Guris. Os parceiros do Independente Esportes. Adil César, Amorim, gostaria de saber de você sobre o resultado de ontem, né? O resultado que foi negativo, mas a atuação nem tanto, foi mais ou menos por aí que se avalia o resultado ontem. O resultado, né, Adil, não condiz muito com o que foi o jogo. É que a LAF perdeu muitas chances de gol, principalmente na primeira etapa, quando o jogo ainda estava 1-0, né? A LAF, ela poderia ter saído na frente, inclusive, né? Ela criou mais que a equipe da Soeva até a abertura do placar. Só que o Andrei, que foi o goleiro da Soeva, é absurdo, cara. Tava de aniversário, né? Ele pegou, eu te confesso que no primeiro jogo aqui não foi ele, então... Foi o Guilherme. Foi o Guilherme, não conhecia. Se ele tá de aniversário ou não posso dizer, porque ele pegou muito esse jogo. Eu não te confesso que eu não acompanho. No jogo contra o Blumenau,
pela Liga Nacional, jogou o Andrei. 4x4 e pelo que eu pude perceber, assim, nos trechos do jogo que eu olhei, o Andrei não foi muito bem, não. Pois é. O Blumenau tava chutando e a bola tava entrando. E contra a LAF, incrível, cara, porque os jogadores tentavam de tudo que é jeito, né? A finalização, e ele pegava no reflexo, se posicionava bem. Olha, quase impossível fazer gol no André, a não ser naquele tiro livre, direto, né? Em virtude do número estourado de faltas. Mas a LAF poderia ter, no mínimo, conseguido um empate, por tudo que criou, né? Merecia ter um empate a equipe da LAF. Não conseguiu. O Bruninho foi muito bem marcado, ficou nítido, né? Havia toda uma estratégia para o Bruninho não ficar livre para finalizar, porque ele é muito perigoso, é um cara muito inteligente para finalizar. O Hunter tentou algumas jogadas, mas também não conseguiu, dentro da sua característica. E aí a LAF acabou amargando essa derrota. Mas o jogo foi bem jogado, a LAF poderia, quem sabe, ter conseguido no mínimo um empate. Trazer rapidinho a classificação, Filipinho, porque a LAF, mesmo com a derrota, continua na segunda colocação, tem 17 pontos e um jogo a mais do que a equipe da CBF, que é a terceira colocada com 16 pontos. E a LAF está a 3 pontos do líder da competição, que é o Guarani de Frederico Westphalen. A Soeva é quinta colocada com 13 pontos, mas tem apenas 6 jogos disputados, em comparação com a LAF tem 3 jogos a menos, que foi da parada de 12 dias que teve com os jogadores com Covid. E a Soeva agora vai ter a pausa na Liga Nacional e vai recuperar estas partidas. A pausa na Liga Nacional é por conta do Mundial de Futsal que acontece na Lituânia no mês de setembro. Muito bem. A diferença de pontos é de 3, como tu já disse, para o líder da competição. Isso. O mesmo número de jogos. E o mais interessante, né? Esse confronto acontece em Lajeado da volta, né? Isso, o confronto da volta em Lajeado. A LAF agora pega o Cometa em casa. Depois sai para enfrentar a CBF. Sai para enfrentar o Guarani de Espumoso e aí folga uma rodada e recebe o Guarani de Frederico. O jogo final de semana sem horário ainda, né? Ainda indefinido, mas tem uma possibilidade do jogo ser às 8, como marcado na tabela neste momento, só que a LAF tenta a antecipação do jogo para 6 horas da tarde. E aí a gente segue num impasse entre os dois clubes, a LAF tentando aí, junto com a Federação Gaúcha, chegar a um consenso com a equipe do Cometa, para que esse jogo aconteça às 6 horas da tarde, que facilita a visibilidade do jogo, né? Porque senão vai pegar junto no mesmo horário da dupla Grenal, já que o Grêmio joga no sábado às 9 horas da noite. Muito bem. Tem a manifestação aqui do Marcos Winter, né, que é o Pato. Ele pergunta sobre o aluguel por parte da prefeitura para a realização dos trabalhos da LAF. Na verdade, o time principal não tem nenhum tipo de problema. O aluguel é o feminino. É o feminino e as escolinhas. E as escolinhas, né? Feminino não... Ele já tem novo local para treinar. Eu acho que vai ser no Complexo da Univates. Ótima estrutura. Acho que vai ser no Complexo da Univates. E as escolinhas estão negociando com o Cruzeiro do Sul. E eu acho que o negócio está meio que acertado já. O Cruzeiro está acertado. Agora o feminino vai ter novidades em breve. Aliás, o feminino, que começa o Campeonato Gaúcho agora em setembro. Dia 4 de setembro é a primeira rodada do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino. Não está bem definido, mas a LAF tem uma pequena chance de jogar o Campeonato Gaúcho de veteranos também. 45... Ô, Morinho. Não, é acima de 45. Não, é 45. Parece que o Bela vai jogar. Por isso que tu tá treinando com eles, né? O goleiro vai ser o Ney, o Bela vai ser o pivô. E por aí nós vamos, né? Eu ainda tô na categoria de base do Sub-45. Não sai das categorias de base. Mas não dá pelo aspecto físico, não dá? Só pela idade. Mostra a fotografia, entra lá e tá tudo certo. Fisicamente tá veterano. Eu vou entrar no time. Um garoto tá chegando. Eu vi sobre essa situação, né, das escolinhas da LAF, sobre o aluguel. Até a gente tem uma coisa meio fora do normal, mas tudo bem, né? A LAF até... Vale, parabéns a Cruzeiro aí que tá recebendo, né? O Xande coloca aqui no grupo, colocou há pouco que em breve vai ter novidades sobre essa possibilidade do feminino aí. De um novo local, mas ainda não anunciou. Mas traz que pode ser na Univates, que grande ganho, né? Até porque o feminino da LAF é forte, né? E na estreia vai pegar a Celemaster lá em Uruguaiana. Nesse tu não pode jogar, né? Não. Só observar. Né? Sabe quantos times são? Mas nesse tu tem idade. Já confirmo. Interessante. Tem a equipe de Uruguaiana, cara. Que loucura, hein? Celemaster. O melhor time é a Celemaster. É a Celemaster, é o melhor time disparado. E é uma viagem que a LAF tem 2 jogos fora nas 2 primeiras rodadas. Então viaja para Uruguaiana e depois São José do Inhacorá.
Só que ainda não está definida a logística, se fica em Uruguaiana, se volta e depois vai para São José do Inhacorá. O certo é que a estreia é contra a Celemaster, dia 4 de setembro, lá em Uruguaiana. Não, eu já tô definindo aqui. Vai jogar e vai voltar. Futsal raiz, cara. Tu tá achando que tu tá onde? No Real Madrid? Não. Eles vão jogar e vão Eu voltar. tô trazendo o bastidor das conversas da diretoria da LAF. É isso aí. Que essa logística ainda não que está eles querem saber se o banco é reclinável. Tu faz a tua função de repórter. É. Tu tá reportando. Tu Eu tá tô opinando, eles- né? Não tô Cara, aí opinando. Eles querem, na verdade, saber se o banco é reclinável. É. Se não for, eles voltam. Não, mas a questão toda é que, aliás, tem um jogo onde a LAF vai jogar contra a CBF lá em Carlos Barbosa, daqui a algumas rodadas, e termina o jogo do time masculino principal da LAF e começa o jogo do feminino contra a CBF. Vai ser bacana essa rodada dupla da LAF lá em Carlos Barbosa. Interessante. Muito bem. Bom, pessoal, nós tivemos ontem o jogo entre São Paulo e Palmeiras, que ficaram no empate em 1-1. E aí a gente já estava projetando, né, o confronto do Grêmio, por exemplo, contra o São Paulo, que tem a possibilidade de preservar jogadores. Vocês acham que o Grêmio pode se aproveitar dessa situação? O São Paulo, que também não vive uma situação tão confortável no Campeonato Brasileiro para ficar preservando muito, né? Mas em meio a um jogo de Libertadores, quartas de final, quando o adversário é o principal rival... E valendo a grana que tá valendo, né? É. Tem uma grana Pode boa, ir. né? Falar em grana, o Messi vai ganhar 24 mil por hora. Só uma observação. Não, então se ele perder uma hora, ele Só perde um isso? carro popular usado. Aí quando... 24 mil por hora. Só trazer uma informação importante sobre a LAF, que o Xande atualiza agora. O Xande, um abraço pra ele. A LAF feminino pode representar a Cruzeiro do Sul e treinar na Univates. Também pode ir pra Univates. O time principal feminino ainda não tá definido. A escolinha feminina que tá vendo onde que vai ser alocada, mas tem a possibilidade sim de representar o Cruzeiro do Sul se treinar no município vizinho. Muito bem. É justo, né? Justo. Estão recebendo com carinho, de braços abertos, né? Tem essa, Houve uma essa reunião na possibilidade. última semana entre o governo de Cruzeiro do Sul e a diretoria da LAF para tentar chegar em um acordo para as escolinhas, né? Agora vamos ver essa questão como vai se desenrolar nos próximos dias. Muito bem. Bom, voltando aí ao assunto... Eu acho que o Grêmio, o adversário do Grêmio é o Grêmio. É muito mais o Grêmio do que o São Paulo, se tiver com reservas, o misto, o Vai titular. lembrar que o Ceará encarou o Grêmio com as reservas. É, né? exato. Ganhou o jogo. Então o Grêmio não tá horas sem ter tá atrás de pontos, mas o jogo não flui, não consegue ter um controle melhor de bola. O segundo tempo o primeiro já não foi bom, o segundo tempo não tem finalização, o time não cria uma dificuldade danada. Então é muito difícil projetar essa. O São Paulo está se arrumando aos poucos, hein? O São Paulo está conseguindo, o Crespo está conseguindo respirar um pouquinho. Já respirou numa vitória importante no Campeonato Brasileiro. Tem agora esse empate, só que agora ele tem que ganhar, ele tem que, no mínimo, marcar gol para o empate. Se for 1-1, aí ele ainda tem a possibilidade dos pênaltis. Se for 0-0, ele está fora. Tá fora. Porque o gol do Palmeiras foi fora de casa. E se for empate com mais do que 1-1, também daí ele está dentro. Não, o Palmeiras, o São Paulo joga fora agora. Fora de casa. Então empate mais de 2 gols, ele fica com a vaga. Então o time de São Paulo melhora um pouco, acerta, tem uma dinâmica. O Grêmio não tem isso. O Grêmio não tem 10 minutos de lucidez num jogo de 90 minutos. Eu pelo menos não estou vendo. Foi 10 minutos em que teve uma estrutura certinha, a bola saiu, o adversário teve dificuldade, não conseguiu respirar. Não vejo isso. Já sei. Sabe qual é o pepino do Grêmio nesse momento? É que tá tão esculhambado. Eu tava analisando uns números do espião tático, que o espião tático acho que é Globo.com, né? Exato. Eu, sincero, até para dar o crédito aqui. É incrível. O melhor jogador do Grêmio em números na segunda-feira foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre foi uma catástrofe em campo. Pois é, Ele foi o melhor jogador do Grêmio em números. Exato, só que daí tem o quê? Teve mais posse de bola? É que tem toda uma questão de quantos passos acertou, quantos eu contra-ataques, quero saber quantos onde. desarmes. Eles não dizem pra onde? Não, mas fala. Ele é o que mais puxou contra-ataque, o que mais acertou passe pra frente, passe pra trás. Eu acho que só perdeu o que mais desarmou foi o lateral direito. Pisou na área, esses números tá zero, né? Ele não pisa na área, né? O mapa de calor do Jean Mas é isso que eu digo. Tá nevando. Gente, o Grêmio tá tão esculhambado
que o Jean-Pierre foi uma catástrofe e em números, de acordo com o espião tático, ele foi o melhor do Grêmio. Então é uma esculhambação, é uma loucura o time do Grêmio nesse momento. Tem uma coisa, o zagueiro do Grêmio, o Juan, ele tem que aprender a dar bico, hein? Eu acho que é o 3º ou 4º jogo do Campeonato Brasileiro que ele entrega de presente. Ele tá tipo o Zé Gabriel, esse que jogava no Inter, que agora tá arquivado. Ele entrega gol quase todo jogo. Quase todo jogo. O da segunda-feira ele errou 3 vezes em bola, gente. Um jogador desse que late, da qualidade do Juan, ele tem que dar bico, ele tem que dar um biquinho pro lado, na fase que o Grêmio tem que botar louco, e daí compromete. E assim vai, mas é só para sintetizar o momento que o Grêmio tá, né? O Filipão na coletiva, ele deixou muito claro que o Grêmio tá com a calculadora na mão. Ele foi perguntado, e aí, Filipão, vai escapar? Temos certeza que o Grêmio vai escapar, mas a gente tá com a calculadora na mão. O Grêmio tá falando em mais 30 pontos, eu acho. O Grêmio tá confiando que 40 pontos escapa. Ano passado escapou com 39, eu acho, né? Esse ano que se faz um cálculo aí de 40, 41 pontos para escapar. E o Grêmio dos últimos 15 ganhou 8. Vai ter que cavocar pra achar esses 30 15 aí. pontos. Não, mas dos últimos 15 pontos, Filipinho, o Grêmio ganhou 8. Não, mas eu falei... É que o problema do Grêmio, o Grêmio jogou 8 jogos e ganhou 2. Não, eu falei que... Isso é uma vergonha. Que o retrospecto do Grêmio, tu olha pra tabela e olha pros últimos 5 jogos, ele não reflete ao que é a tabela hoje. Quer dizer, então, há uma evolução, sem dúvida nenhuma, em resultados com o Filipão. Mas em atuações a gente não conseguiu ver, assim, um acréscimo. A gente conseguiu ver o Grêmio na frente no placar. Né? E o Grêmio tá com um pedaço de time, né? E o pedaço de time que o Grêmio tem... Ô, gente, o Douglas Costa e o Maicon é uma loucura o tamanho dos dois. É discrepante. Só que o Maicon consegue fazer o que o Muito Jean-Pierre mais. e o Douglas Costa não fazem. Muito mais. Não. Joga mais. Tu vê como é que tá a coisa. Eu tô achando Complicado. que no sábado eu acho que ele já joga. Eu não sei se vai jogar na do Jean-Pierre, mas eu tô achando que ele já joga. Que o Maicon, ele... Agora é a hora da superação total. O Maicon tem que fazer, ele tem que partir para a superação. O Grêmio precisa dele agora. O Maicon não, tá tudo andando bem, eu entro quando eu... Não, o Maicon tem que entender que o Grêmio precisa dele agora. Eu acho que a manifestação do Maicon, ela vai muito nesse sentido também, né? Mas não é hora de falar em encerrar a carreira, né, Felipe? Não, eu sei, mas acho que... Mas isso é horrível falar isso aí, Felipe. Eu achei a manifestação dele, no momento, é muito errado. Não, mas ele não fala em encerrar a carreira, ele... Não, mas tá na hora de encerrar aos pouquinhos, não deixar tudo pro final do ano. Mas, Filipinho, só um pouquinho, não é hora de falar isso aí. Eu fiquei incrédulo. Não é hora de falar nisso aí, tem que falar em ir pra frente, que precisa jogar, que o Grêmio precisa... Não é hora de falar em encerrar a carreira. Eu preciso uns pouquinho pra não ficar tudo pra dezembro. Eu achei que ali não é momento pra isso aí. É como o D'Alessandro que chegou lá em novembro e disse que não ia ficar mais no Inter. E o Inter disputando vaga pra Libertadores, um monte de coisa. Não vou ficar, deu uma coletiva pra dizer que ele ia sair do Inter. Mas ele se colocou acima do Internacional. O Mike, pelo menos, não deu coletiva, né? É que o Só Abelão faltar o Mike chamar a coletiva. Né? O Abelão tirou ele do time. Não. O Abelão pegou o D'Alessandro e tirou ele do time. Depois que o D'Alessandro deu essa declaração, ele foi meio que arquivado, né? Mas, nossa, o Inter tentando vaga da Libertadores, um monte de coisa, e dá aquela declaração infeliz. Agora o Mike não pode falar isso aí. Agora não é hora de falar. Depois lá e disse que tá fora e deu. Não pode falar. O Grêmio tem uma situação delicadíssima. Até porque ele não precisa anunciar, né? Não, mas eu já tá sei, não é agora. Tá todo mundo vendo. Eu já sei, daqui a pouco tira o Grêmio, bota a metade da tabela aí, lá, daqui 1 mês, 2 meses, tu fala isso, ó pessoal, tô despedindo, agora final do ano tô indo embora. Mas sai, deixa respirar, sai. Não é hora de falar em sair do Grêmio. Não é momento para isso. O foco é outro agora. Né? O foco é totalmente outro. Entendeu? Ele precisa se habilitar para jogar futebol. É isso que ele precisa fazer. O Grêmio precisa muito do Maicon nesse momento. Talvez é o momento que o Grêmio mais precisa do Maicon. Ganhar título é muitas vezes muito mais fácil do que tirar o time da situação dessa. Então o Grêmio precisa do Maicon. Ele precisa estar habilitado. Ele precisa se esforçar um pouco mais para jogar futebol. Eu sei que ele tem lesões crônicas, mas ele precisa estar mais presente. O Grêmio precisa dele nesse momento. Eu acho que o Grêmio vai passar por um momento agora, e eu não vejo esse momento assim, o lastro dele é um lastro grande. Vai ganhar tipo segunda-feira. Vai ser na força. Segunda-feira o Grêmio ganhou na força. Tá bem claro isso. O Grêmio não teve organização de novo, não conseguiu. O Grêmio só não toma o segundo gol por um milagre do goleiro. Se o Grêmio toma o segundo gol ali, ninguém acredita mais em ninguém, né? Daí o campeonato já começa a ficar no meio do caminho. Mas eu acho que vai ser assim ainda em um determinado momento. Só para confirmar, o jogo da LAF contra a Cometa às 7 horas da noite no sábado.
7 horas. Confirmado, então. Confirmado 7 horas. Não vai ser às 8 e não vai ser às 6. Vai ser às 7. Coluna do meio. Beleza. Chamado meio termo. Vamos lá. Eu, uma hora dessa, vou na REC. Vou direto. Mas não estão trazendo a REC pra cá? Será que tem vaga, Moisés? Meu Deus. Ó, Diogo. Mas eu não vou. Mas eu vou te dar. Tu vou vai mandar. uma meia dúzia, Não, manda alguém no teu lugar. Eu já tô assinando teu nome aí, já pode mandar. Tá definido, então, 19 horas, o jogo com cobertura da Rádio Independente. Quando tem público é confusão também, né? Quando não tem, eu não consigo. E outra, o time visitante, Adil, o time visitante, ele normalmente ele quer jogar mais cedo para ir embora, para não ficar a noite toda dentro de um ônibus, viajando. E aí o visitante quer jogar mais tarde, queria jogar às 8. Eu sei lá. Não, é estranho, essa implicância do Cometa em antecipar o jogo, até para facilitar o deslocamento, facilitar a audiência, é estranho isso. Depois do jogo janta, para pegar um lugar pelo menos, né? Sei lá, dá pra de horário, essas coisas. Mas enfim, Não, mas é uma coisa meio maluca, mas enfim, vamos lá, né? Mas que nem aquilo, não bota se não pode dar certo, aí também só vamos atrapalhar que é melhor. Qual foi o tempo de viagem, Amorim, para Rodeio Bonito? Para Rodeio a gente saiu 1 da tarde, chegou lá por volta das 5h30. Nossa, cara, é muita viagem. Como é que os caras não fazem questão de jogar mais cedo? É 10 minutos antes de chegar em Frederico Westphalen. Quer dizer, e agora tu me diz quanto tempo leva até Frederico Eles Westphalen. querem almoçar isso aí, é isso, Felipe? Deve ser isso aí. E a gente, e o jogo lá era 8 horas da noite. A gente saiu, tinha o restaurante que estava aberto só para receber a delegação da isso aí. Mas é sempre assim, pelo horário vai acontecer isso, né? Exato. Vai acontecer isso, né? Mas enfim, né? Cada domingo, 7 da noite. Sábado, 7 da noite, aí vamos ter, então, imagens, né? Isso. Da nossa equipe. Esporte Grupo Independente, nosso canal do YouTube. Aliás, quem não se inscreveu, tá crescendo, hein? Tem muito inscrito já. Passamos dos 520. 18 horas a abertura? 18 horas, 1 hora antes, já estaremos falando lá com imagens. Lucas Bruneto, Vinícius Malma, Univates, o tranquilo, né? Vinícius Malma, né? É na Univates. Na Univates. Moisés, confirmado o jogo para Univates, né? Confirmado. Univates, pô. Beleza. Estrutura, né? Show de bola. Vai ser um rodeio bonito. Eu acho que tem muito ginásio bom, mas ginásio bonito e bem organizado que nem o da... O Claudião, em termos de espaço, ele é muito bom. É bom, mas não dá para comparar, né? Questão de... O Univates é fantástico, né? O Univates é muito melhor. Em todos os sentidos. A Univates está ligada a uma história muito bonita também de todos nós aí, né? Paul Bira jogava lá, Laf jogou também um tempo lá, é uma estrutura fantástica, né? Então é uma estrutura muito adequada para tudo, né? A Univates ela tem uma coisa que ela coordena muito bem na questão estrutural do ginásio, do complexo. Ele tem manutenção. Perfeito. A maioria dos ginásios não tem manutenção. Uma manutenção é precária, né? Sabe quais são os ginásios que não perdem a característica? Com todo respeito, tem muito ginásio bom pelo estado. O do Atlântico, o da CBF e o complexo da Univates, só. A Soeva ontem, a quadra é de cimento, né? Não é de tábua, né? É linda a quadra, mas aqui é muito melhor. Aqui é muito melhor. E a LAF ontem, nos bastidores, falou que sentiu bastante a questão da quadra, porque trava um pouco mais o jogo a quadra de cimento. E a LAF está acostumada a treinar e jogar em quadra de madeira, enfim, mas é uma situação que... Todos os times que enfrentam a Soeva em casa vão enfrentar a mesma coisa contra o Canoas lá em Canoas, enfim, é uma coisa que se vive, mas que a quadra da Soeva é bonita, mas boa mesmo é a da Univates. A CBF que ganhou o jogo da Liga Nacional contra o Atlântico. Isso. Vamos abrir a torneira, hein? Ô, Moisés, Vinícius Vini Malmo mandou uma mensagem aqui, ó. Abrir a torneira no sábado. E ainda não tem as escalações, viu? Ainda não tem. Tu começa a te preocupar ali adiante quando ele pedir pra liberar o hidrante. Por enquanto é só a torneira. Ai, meu Deus, ele vai ter um derrame. Teve proposta pelo Yuri Alberto? Teve. Do Anderlecht, né, Moisés? 10 milhões de euros. O Inter não aceitou. O Inter quer 15. O Inter tem 80% do passe. É que o Inter disse o seguinte, 10 milhões é muito pouco, 15 milhões é um valor aceitável e dos 15 o Inter fica com quase 75 milhões de reais limpos. E daí o Internacional passa o ano bem e faria uma venda a menos no ano que vem. Por quê? O Internacional adiantaria pagamento com a receita da entrada.
Eu arriscaria segurar o Yuri Alberto. Acho que ele vai valer muito mais no final da temporada. Eu seguraria um pouquinho mais. Eu acho que eu deixaria para a próxima janela. É que tem o seguinte detalhe. Ele Talvez vale mais. o que o Yuri precisa é um pouco mais de regularidade. que tem Ele o tem seguinte, uns picos, assim. E se ele atingir a regularidade, Felipe, ele vale 20 milhões. Dentro da matemática que a gente vem falando sempre, de time isso, time aquilo, o Internacional, na verdade, se ele tivesse com os burros na sombra, ele nem ia ouvir proposta. Não tem proposta. Não quer nem conversa. Não, vou dizer assim, eu negocio por 20 milhões. Não tem conversa. Tá lá a multa rescisória é tanto e bota lá o 15. Aí deu pra bola, não tem mais conversa. Mas como não é isso que está acontecendo, daqui a pouco tu dá uma tentada para subir um pouco. E tem o parceiro, né, Jaci? Tem o parceiro que me parece que investiu nele para ele estar no Inter. Daqui a pouco, cara, agora daqui a pouco, hora aí, né? Daqui a pouco chegou a vez dele. Daqui a pouco pode chegar também a vez do jogador. Sabe o quê? Mas e vocês pensaram que eu de repente posso dar um? Né? Então é uma série de coisas. Um tem 20%, outro que tem 80%, o empresário, o jogador, todo mundo tem interesse. Eu fiz uma pesquisa ontem na minha rede social, no Moisés Eli Rádio, lá no Instagram. Para quem não me segue ainda, pode me seguir, que eu tô com pouco seguidor, tá? Mas tu vai só até ali no Verdes Vale, como é que eu vou te seguir? Não. Pode me seguir que é fácil. Seguir, mas que jeito, é perto. Eu te enxergo daqui. E eu fiz 3 perguntas aqui para estampar um pouquinho como melhora já a confiança do torcedor depois de uma vitória contra o Flamengo. O grupo do Inter pode repetir 2020? 70% não, 30% sim. Daí pode falar, 30% é pouco. Não, até domingo era 0. Qual o melhor estilo que combina com o elenco do Inter? Ofensivo ou defensivo? Essa aqui é para deixar o Adil bem feliz. Defensivo, 70%. E no meio de campo, quantos volantes? 1 ou 2? 64% 2. Adianta. Bando de retranqueiro. Eu conheço o negócio. E se perder pro Fluminense, segunda-feira tu traz os dados também. Não, é que assim... Tá, vão querer me matar. Eles ganharam, o Inter ganhou uma contra o Flamengo. Tu vai ver só. Aí faz esse esquema aí, perde 2 jogos, meu Deus, já acabou o mundo de novo. Aí o Lindoso é uma porcaria de jogador, que não pode mais ficar no meio. Dourado é um chorão. O treinador é retranqueiro. Eu não sei o que tu vai ver. Não, mas o Adil, nós temos que nós temos que dar o braço a torcer, não é uma questão de preferência. Os 2 modelos que deram mais resultado é o modelo do Abel e o modelo do Odair. Com todo respeito. Eu estou falando modelo de resultado. De ir bem na Copa do Brasil, de fazer boa campanha na Libertadores. Mas vamos lá, de ir bem no Brasileiro. Quem era a escalação do Abel? Vamos lá, quem era o meio de campo do Abel? Ele tinha Dourado, Praxedes, Edenilson e Patrick. É um volante, cara. É o Dourado, os outros são meia, cara. Mas o Praxedes, né, Adil, ele vem da primeira função na base e vai pra segunda depois no profissional. Não, mas o Praxedes não tá na base ele era ataque. Ele chegava lá na frente toda hora. E tanto que ele tava mal posicionado. Olha mas marcava muito. Mas olha o que ele tá fazendo agora no Bragantino. Aí tu vê que o Inter aproveitou muito mal o jogador. E eu sou eu preciso reconhecer. Eu achei que o Inter tinha que vender urgentemente para o Praxedes ele tava caindo de rendimento. O Praxedes com o Abel era depois foi afundando dentro do Inter. O Inter vendeu na hora certa, porque o esquema do Inter estava matando o Praxedes. Agora o Praxedes vai para lá, começa até a fazer gol, cara. Então, e todo jogo praticamente. E fez gol de cabeça. Gols decisivos. O Grêmio foi gol decisivo, ontem foi 4-3 gol decisivo. Ontem foi 4-3 fora de casa, Sul-Americana. Foi importante também. Isso aí. Que jogaço ontem. Ele fez gol? Fez gol ontem. Não, mas é isso que eu digo. Rosário e Bragantino, que jogaço, cara. 4-3. Daqui a pouco até o Abel e o Odair jogavam. Acho que o Odair também jogava com um volante só. Mas por quê? O Inter jogou com 2 agora domingo. Sim. E eu acho que vai ser mantido, mesmo contra o Fluminense. Eu acho que ele não vai desmanchar os 2 volantes. Ricardo Sander está com a gente. Daqui a pouco tem o Redação no Ar. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Nós teremos na participação da reportagem com a Caroline Silva, detentas do presídio feminino de Lajeado confeccionam bioabsorventes. Olha só a notícia de destaque. Pela primeira vez no ano, o Brasil registra ocupação abaixo de 80% em UTIs. Vamos falar também sobre a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos no último sábado, dia 7. Vamos falar da importância da lei, a realidade da violência doméstica aqui na região com a delegada Márcia Bernini, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, aqui de Lajeado, e esses e outros assuntos daqui a pouco no Redação no Ar.
da baixa das UTIs aí, né? Poxa. É pra soltar foguete, né? Ah, nossa, nem fala. Eu tô... soltar um míssil. Até fazer um apelo aí. Eu sei que tem gente que tá reticente com a vacina, por favor, vão se vacinar, minha gente. Aliás... Vão se vacinar aí, tem gente que não se vacinou e tá enfrentando UTI. Vamos lá, vamos deixar isso de lado, essa besteira aí. Tô na expectativa da minha segunda dose já. Eu tô na expectativa pra ver se se até o final da tarde o Ricardo vai me dar uma notícia boa, né? Lajeado tá 28 anos, amanhã pode ser a minha vez. É que, pessoal, às vezes com a vacina, tu já corre um risco, imagina sem a vacina. O Amorim, posso dizer, talvez amanhã. Mas se não for amanhã, não vai demorar muito, porque tá chegando um novo lote hoje pro Rio Grande do Sul, então... Até o final de semana tu tá vacinado, com certeza. Eu tô ansioso, olha que eu odeio a agulha. Tá com saudade do Zé Gotinha? Não. Se fosse gotinha, era melhor. O Zé Gotinha já se quando era. O outro vai tomar gotinha, eu largava foguete. Tinha medo, era daquela. Eu tenho medo da agulha. Ô, Adil, eu tô falando. Ô, Adil, eu tô falando isso porque o meu neto disse hoje, eles falando de vacina, mas eu tô com saudade do Zé Gotinha. Mas o Moisés tomou a Janssen, né? Mas vai tomar vacina de novo, Moisés, ele. Qual deles? Ei, Felipe, qual deles? Agora é o Moisésinho. Qual dos dois vai tomar? Qual é o Moisés que vai tomar? Eu recebi no WhatsApp aqui, Felipe. Não sei, recebi aqui, achei que o Amorim já tinha se vacinado, já achei que era 10 anos atrás já que a vez dele, não sei, pessoal. É gato, no futebol ele chama de gato. É o Sandro Hiroshi. Ficou escondido. Sandro Hiroshi. Tava em Erechim escondido. Tu cuida que não tu vai dar lá na hora, senão vai constar que tu já te vacinou, hein? Tu presta bem atenção. Moisésinho. Na sequência, Redação no Ar. A todos uma ótima tarde. Na Rádio Independente Esportes.